hoje começa o julgamento do Sérgio Moro, que, como vocês sabem, está numa situação que pode perder o mandato de senador. Como é que vocês veem isso, meus caríssimos representantes da sabedoria? Posso... Por favor, meu caro Duda. Hoje a gente tem esse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e isso vai depois para o Tribunal Superior Eleitoral. São aquelas denúncias de que o Moro teria abusado do poder econômico, porque ele começa como candidato pelo Podemos, depois vai pela União Brasil, e na hora de mandar lá as contas de campanha, ele não inclui a parte do Podemos, e aí parece que também o valor é muito alto, ele disse que ele precisou gastar esse dinheiro com segurança. Vamos lembrar que o Moro também tinha um plano do PCC, né, para pegar o Moro, os familiares dele. E aí, Inácio, eu conversei sobre esse assunto com alguns especialistas aí de direito eleitoral, e eles me falaram que realmente o Moro tem uma chance grande de perder o mandato, né? Nós sabemos no Brasil que o TSE, o STF, julgam muito de acordo com interesses políticos, né? Eles mudam o tempo inteiro a legislação a gosto, é o STF à la carte, né? Dependendo de quem está sendo julgado, eles decidem uma coisa ou outra. O TSE cassou o Deltan Dallagnol de uma maneira completamente injusta, né? Não haviam aqueles processos contra ele, ele não tinha sido condenado em nada, e mesmo assim perdeu o mandato. Mas no caso do Moro, pelo que eu conversei aqui, realmente tem motivos para cassar o mandato dele. Ainda que descobri hoje, lendo aqui os jornais, tem várias coisas dessa legislação que não estão muito claras, né? Então, por exemplo, você não sabe quando que uma campanha começa ou uma pré-campanha começa, né? Você não sabe direito qual que é o teto de gasto que você pode ter. Então, isso abre a possibilidade de que os juízes acabem votando meio que com interesses políticos, né? Segundo as suas preferências. Mas, de qualquer maneira, a chance do Moro ser mantido no cargo de senador, pelo que eu vejo aqui, é pequena. E já começa uma luta para ver quem que vai ocupar o lugar dele. Por exemplo, dizem que no PT já teria uma disputa entre a Gleisi Hoffmann e o Zeca Dirceu, como se, pelo menos dentro do PT, uma disputa entre os dois. A questão é, em o Moro sendo cassado, será que a vaga dele iria justamente para o PT? Será que não seria justamente a chance eleitoral de alguém mais à direita do que preencher essa vaga, justamente indo ao encontro do que hoje o Moro simboliza? Eu duvido, né? Eu acho que não tem a menor chance. O Paraná é um estado que é muito lavajatista, né? O Gilmar falava, né? A República de Curitiba, e ele falou até uma outra coisa. O que era? Para falar do Paraná? Mas é isso. Eu lembro E da aí, República de Curitiba. se você faz uma nova eleição no Paraná para senador, não tem por que imaginar que os votos que foram para o Moro agora vão para o lado oposto, né? Quem eu acho que tem muita chance de pegar essa vaga é aquele Paulo Martins, né? Que foi bem votado e deve herdar aí os votos do Moro, mas achar que isso vai para o PT às vezes joga isso mais como uma esperança para se colocar, né, como uma possibilidade, mas Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, não tem chance, não. Só não digo que tem que combinar com os russos, porque os russos ultimamente aparecem muito na pauta política brasileira. Você acha que a Rosângela Moro, que agora transferiu o domicílio eleitoral de São Paulo justamente para o Paraná, teria chances de pegar a vaga do marido, ou você acha que, nesse sentido, seria muito arriscado, já que o próprio PL disse hoje que ela não teria vaga? Então, tem que acertar isso com o PL. Agora, ela vai
ela vai abandonar o mandato dela de deputada? Eu acho, não sei, acho estranho. Para Eu concorrer, acho ela precisa abandonar, Duda? para concorrer, sim, mas acho que ela só iria para lá se tivesse tudo quanto é pesquisa indicando que ela está em primeiro lugar, né? O que você acha, Duda? Aí eu não sei dizer, não. Vou esperar para ver. Se bem que pesquisa também não garante muita coisa. O Celso Russomano sempre começa em primeiro aqui em São Paulo e não vai nem para o segundo turno, conforme a eleição vai chegando no final, né? Então, até as pesquisas têm que ser levadas com certa dose de, digamos assim, cautela. Então, esse candidato, digamos assim, à vaga do Moro, você sabe mais sobre o perfil dele, como que é a atuação dele, qual a história dele que você tem na memória, meu caro Duda? O que eu falei do Paulo Martins, né? Isso, exatamente. Então, ele foi muito bem votado, é de lá, mas o que eu acho que acabou meio que pesando contra ele é que ele entrou nesses inquéritos do STF, né? Isso fez com que ele ficasse um pouco mais, não aparecesse tanto. Agora, é um cara que comunga muitas das ideias da direita, da Lava Jato, se não me engano, é do PL, está sem mandato, porque ele perdeu essa eleição e provavelmente vai tentar a vaga. Vejo por quê. Acho que tem uma boa chance aí. Maravilha. Aliás, falando em STF, só uma tangência, até mencionei aqui em cima, que o STF está revendo o foro privilegiado. Vocês acham que, só um palpite rápido de vocês acham essa mudança, essa possível mudança de entendimento do STF em relação ao foro privilegiado, que eu falei mais cedo, casuístico ou vocês acham que realmente existe um interesse público e que realmente a regra precisa melhorar, porque do jeito que está, não faz sentido? Qual a sua visão, Duda? Bom, eu vejo isso daí mais numa perspectiva de longo prazo, né? O STF não tem muita capacidade de julgar, fazer julgamentos penais, né, criminais, e aí teve uma medida que foi uma medida de bom senso, que era considerar os crimes, somente os crimes que acontecem no mandato e que tem a ver com o cargo ocupado da pessoa, para avaliar se a pessoa vai ser julgada pelo STF ou não. Então, se aquele indivíduo que é um parlamentar, por exemplo, o Chiquinho Brazão, né, que está envolvido nesse caso, Marielle, o assassinato da Marielle, ele era vereador. Então, foi uma coisa que aconteceu fora do mandato dele. Não teria por que ele ser julgado pelo STF, né? Por que eu falo bom senso? Porque eram muitos casos, porque o foro privilegiado dá essa questão de você trazer muita gente e pôr ali para o STF julgar, só que o STF não tem essa capacidade e nem essa competência. Então, quando você reduziu isso só para os casos em que o crime foi cometido durante o mandato e que tem a ver com o cargo, você diminuiu, isso teve um alívio muito grande para o STF, né? Mas o que acontece agora que tem um movimento inverso, né? E que me parece que é o Gilmar Mendes que está comandando. A hora que o STF abre mão desses casos todos, o STF acaba meio que perdendo muito da autoridade política que ele mesmo assumiu para si mesmo, né? Então, você precisaria ter ministros que aceitariam menos poder, né? É o que se pede muito que o STF faça, né? Que é uma autocontenção. O STF deve se limitar só aquelas coisas mais específicas, que é a constitucionalidade de uma lei, isso seria o principal, né? Só que não, para alguns, você tem muitos ministros no STF hoje que querem exercer esse poder, né? Que querem mudar os rumos do país, né? No começo do ano tem até
ministro dizendo qual que é a agenda dele, o que ele vai fazer, né? Eu vou lutar por isso, por aquilo, como se fosse um político em campanha. E aí eu acho que tem esse movimento que é um pouco uma nova onda, né? Naquele outro momento, que acho que foi 2018, o STF aceitou perder funções e agora é como se fosse uma reação, né? O STF, de novo, querendo ampliar a capacidade do fórum privilegiado para que esses casos voltem para o tribunal e o STF possa exercer esse poder aí, que eles fazem isso também por vaidade, né? Eles querem o poder, inebria, né, as pessoas. E aí tem muito caso ali de ministro que é isso, né? Muito bem. Lembrando que em breve está saindo um livro novo sobre o STF, não é, meu caro Duda? Você está sabendo alguma coisa sobre o livro, sobre o assunto? Eu escrevi, está em pré-venda, o livro STF, Como Chegamos Até Aqui, sai pela Avishara, que é um selo da Faro Editorial. O livro sai em maio, lançamento aqui em São Paulo, na Livraria Drummond, dia 22, ali no Conjunto Nacional. Assim, eu acho que esse caso do Moro, ele levanta uma questão que me incomoda bastante, que é o Tribunal Eleitoral está se tornando uma espécie de VAR da democracia brasileira. Entendeu? Então, assim, da mesma maneira que o VAR, que eu até vi como um avanço no futebol e tal, ele acabou criando uma situação onde sai o gol e você, torcedor, fica esperando para saber se pode comemorar ou não, né? Você fica meio ali na dúvida, né? Se o VAR vai confirmar o gol, se não vai, como é que é e tal. Isso eu acho que tira um pouco da graça da comemoração do gol, da explosão do futebol e tal. A gente começa a ficar parecido com a NFL, com aqueles jogos americanos, onde você, por exemplo, na NFL você tem 7 juízes, e o juiz que está lá dentro ele é quase um locutor ali dentro. Ele fala, mas ele está sempre falando com o pessoal lá de fora, conversando, dando satisfação, enfim. Que é uma característica lá do futebol americano. Parabéns para ele, problema nenhum. Mas não tem a ver com o nosso futebol. Né? Eu acho que, da mesma maneira, esse caso do Dallagnol, por exemplo, eu acho particularmente escandaloso, que foi muito bem lembrado pelo Duda, onde, e eu estou longe de poder ser acusado de ser uma pessoa simpática ao Dallagnol, não sou. Nem a ele, nem ao partido dele, ao caminho que eles tomaram de ser essa linha auxiliar do bolsonarismo. Acho isso tudo deplorável. Mas Deltan Dallagnol é o deputado federal mais votado do estado do Paraná. Entendeu? Então, assim, você tirar o cargo do sujeito, porque, quem sabe, talvez ele pudesse, talvez, ser alvo de um processo administrativo do MP e, quem sabe, talvez ser condenado, você tirar o mandato do deputado mais votado do estado, é um pouco demais na minha leitura, entendeu? Então, assim, a gente faz muita crítica em relação às Forças Armadas querendo ser poder moderador, mas eu acho chato também o judiciário bancar o poder moderador, entendeu? E nesse caso me parece um pouco isso. É quase um dedaço de imperador ali do poder moderador, dizendo, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero e tal, mesmo que a vontade popular tenha escolhido aquele sujeito. Então, eu acho que está indo longe demais. Mesmo a esses pequenos problemas de campanha, eu acho que tem muito ainda a entender como é que foi essa saída do Moro do Podemos, que campanha que ele fazia no Podemos, depois quando ele vai... agora esqueci o SPL, enfim... Oi? União Brasil, né? Isso, perfeito, União, perdão, tinha esquecido. Eu acho que tem coisa ali para aparecer. Eu escuto versões de todos os lados, o próprio Paulo Eduardo Martins, eu já entrevistei, conversei com ele, ele tem, obviamente, uma posição muito forte em relação a isso, interessado diretamente, né, no desfecho desse caso. Mas, assim, qualquer problema que alguém que, por acaso, o judiciário não goste, já dá uma perda de mandato, entendeu? Você tirar o mandato de um senador, entendeu? Eu acho que a gente está indo longe demais, entendeu? Então, assim, problemas de campanha, administrativo, prestação de conta, de repente faz uma coisa
disciplinar, faz uma multa em dinheiro, multa o partido, entendeu? Tenta ali fazer. Agora, tirar o mandato deveria ser o mais radical, o último limite de punição, que é você chegar, por exemplo, no caso do Dallagnol, você chegar, não me lembro o número, mas acho que 300 mil paranaenses votaram nele, e você chegar e falar assim: olha, os seus 300 mil votos são desconsiderados, o Dallagnol perdeu o mandato porque, quem sabe, talvez ele poderia, não sei, ser alvo de um processo administrativo. Enfim, então, eu acho que esse é um ponto que, em algum momento, o Brasil, como nação, vai ter que enfrentar, que é se a justiça eleitoral não está indo longe demais, está sendo rigorosa demais, né, sendo garantista em um monte de outras coisas, e, nesse caso, sendo o limite máximo do punitivismo. Então, nós precisamos olhar. No caso do Sérgio Moro, é uma figura trágica, eu lamento, porque é alguém que, durante uma época, ele simbolizou um certo resgate da ordem, da lei no Brasil, com a Lava Jato. A Lava Jato foi completamente destruída no governo Bolsonaro, de caso pensado, né? E ele sai do judiciário, vai para o ministério do Bolsonaro, dando de presente para o PT toda a narrativa de que o julgamento e a prisão do Lula foram políticos, e, de certa forma, contaminando, ajudando a contaminar todo o procedimento que levou à soltura do Lula. E ele sabia disso. Eu vou contar para vocês, em outubro de 2017, eu fui a um evento do Estadão que falava sobre a Operação Mãos Limpas, falando como é que tinha sido o histórico e tal. Então, os caras principais da Mãos Limpas foram chamados para falar. Eu estava lá na plateia, eu fui assistir, fui convidado, e também, como palestrantes brasileiros, foram chamados ninguém menos do que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, os dois estavam lá também, e os dois palestraram nesse evento. Então, foi o Antônio de Piero, aqueles caras, os principais da Mãos Limpas, palestraram, e o Moro e o Dallagnol. Isso em 2017, tá? Isso é quase vida passada. E quando perguntaram para o Del Piero, para esses caras que eram os líderes da Mãos Limpas, quando perguntaram para eles por que eles achavam que a Mãos Limpas tinha dado errado, tinha terminado de uma maneira onde, até na visão deles, a corrupção voltou mais forte do que era antes, o que aconteceu? E eles fizeram meia-culpa e falaram que eles não deviam ter se metido com política, que os procuradores deviam ter continuado procuradores, que os juízes deviam ter continuado juízes, e que no momento que eles abandonaram seus cargos e foram para a política, de certa forma, aquela coisa toda desandou, com um final ruim para a democracia italiana. Isso foi dito na cara do Moro, do Dallagnol, em 2017. Eles foram avisados. Eles não podem nem dizer que eles não sabiam dos riscos, no mínimo dos riscos, de sair, de largar o Ministério Público e o outro, a magistratura, para se meter com política. E o final está aí, infelizmente, também muito parecido com o final trágico da Mãos Limpas na Itália. Então, só queria fazer esse registro e lamentar todo esse caminho e essa história que parecia tão alvissareira para a gente em outras épocas, ali, 2015, 2016, 2017. Né? O Brasil foi pego ali de uma esperança e que a Lava Jato jogou em uma parte da população e que hoje, infelizmente, né, deu com burros na água. Posso colaborar aqui com meus 2 centavos, coisa rápida. Diga lá, Oliveira. Eu acho que teve um artigo do Marcelo Madureira, muito tempo atrás, falando sobre isso, né? E a ideia, eu sempre fiquei com isso na cabeça, que eu achei a frase que ele conseguiu encontrar lá foi a melhor, porque eu acho que o STF, assim como o Alexandre falou, eu acho que o STF realmente está usando da não democracia para defender a democracia, né? E só para ficar aí na mente de todos, a frase do Marcelo era para acabar com a violência só na base da porrada. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo agora com o STF e a democracia. E, pelo visto, a opinião geral daqui é que, no fim, o Moro vai ser cassado mesmo e teremos um substituto. Ou você acha que não? O Oliveira está dizendo que talvez não. Você acha que o Moro se salva?
Bom, eu não sei, não tem, minha bola de cristal tem falhado bastante, Não, mas palpite, palpite. mas assim, eu acho que como o STF é um pouco movido pelos, pelos Moro. barulhos, pelos ruídos que vêm de fora do STF, eu acho que eles devem achar uma terceira via aí para penalizar o Moro, mas não tirar o Moro. Até porque o Moro também baixou o volume, está meio escondidinho, fez um agrado ali para o Dino, né? Meio que, olha, tá tudo bem, somos todos colegas, vamos continuar trabalhando e ninguém atrapalha ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Que é triste para a história do Moro, mas é mais triste ainda para tudo que acontece na política brasileira. Na Eu minha acho que eu, modestíssima opinião, hein? Diga, nessa, Alexandre. nessa eu tô com dúvida. Eu acho que a chance do Moro perder o mandato é grande. Agora, se ele perder o mandato, vai ser o fim de uma história que foi toda costurada pelo bolsonarismo, de tirar o Moro da magistratura, de acabar com a Lava Jato, e depois o PL entrar com o processo que pode terminar com a cassação do mandato dele. Então, o fim da Lava Jato e essa história trágica do Moro que pode terminar, e talvez termine, com a perda de mandato, inelegibilidade, é toda 100% obra do bolsonarismo e do PL. E do erro de cálculo do próprio Moro, né? De Sim. ter largado a magistratura para essa aventura política aí. Que inicialmente ia ser para a presidência, aí mudou-se para senador em São Paulo, e aí virou senador no Paraná, que é até mais coerente do ponto de vista da história dele, que é paranaense, né?